Curso Telas Comentadas do EPROC. A desafiadora telinha cadastrar classificador por conteúdo, parte 2. Na parte 1, eu apresentei essa tela que, em resumo, permite ao sistema que ele faça leitura, permite o sistema ler um documento ou uma petição. Ele faz a leitura de texto. A partir do conteúdo identificado, esse conteúdo pode ser utilizado em uma automação. E qual a utilidade? Eu já ouvi essa pergunta que me espantou, mas tudo bem. Qual a utilidade? Triagem. Se uma secretaria, parte da rotina é fazer triagem de processos, é abrir um processo, né, acessar um localizador. O que uma secretaria faz? O servidor vai lá, acessa o localizador, abre o processo, vai lá na árvore, que é uma senhora perda de tempo, porque ele não usa árvore de eventos. Aí ele abre o processo na íntegra, quando ele não precisava abrir o processo na íntegra. Aí ele seleciona o evento, aí ele lê a petição. Tudo isso que eu narrei, o sistema faz. A triagem do processo, que atualmente é feita por humanos, num futuro não muito distante será feita pelo sistema, por meio da inteligência artificial. Até a leitura o servidor não precisará fazer, mas aí podem dizer, não, mas não pode, o servidor tem que ler. Sim, o servidor vai ler, o servidor vai continuar fazendo a leitura, mas antes o sistema já terá feito uma pré-leitura, já terá feito uma pré-triagem, e ele vai indicar o pedido. Esse pedido vai ser revelado aí por meio de um localizador, e quando o servidor fizer a leitura, ele vai simplesmente confirmar o que a máquina já fez. Então, a utilidade do classificador por conteúdo é leitura e triagem, associado aí, por exemplo, ao recurso do localizador. Um localizador que já diz o que está sendo localizador. Um localizador que já dedura o que está sendo pedido no processo. Eis aí uma coisa que eu acredito que vai acontecer no futuro do EPROC. Uma triagem feita pelo sistema com localizador, ou quem sabe não um recurso inovador que diga o que está sendo pedido, o que está sendo dito naquele documento. No momento, quem já faz essa função, quem já pode fazer essa função é o localizador. Então é isso, classificação é leitura, triagem e uso de localizador, por exemplo, por meio desse classificador de conteúdo. Como ponto de partida, leia essas instruções. São duas as formas de classificação, por palavras ou por documentos, ou ainda ambas juntas. Então, quando um usuário interno quiser criar um classificador por conteúdo, ele decide se ele vai utilizar o critério palavra-chave, se ele vai utilizar documento ou se ele vai utilizar ambos. Já antecipo na minha experiência pessoal que estou sofrendo aqui. Documento é mais difícil. É necessário que o usuário ele seja um observador aí de petições juntadas ao processo. Se ele verificar petições idênticas, 3 petições idênticas, elas já estão aptas a servirem como documentos paradigma, que você vai informar para o sistema, e ele vai, a partir desse documento paradigma, ele vai fazer a leitura das próximas e vai identificar esse modelo. Quando o usuário não possui pelo menos 3 petições idênticas, aí ele tem que partir para o recurso das palavras-chave, que aí ele vai, pela palavra-chave, a inteligência artificial do EPROC vai procurar essa palavra-chave no documento ou na petição. Então, filtro por palavra ou por documento de exemplo, documento paradigma, ou os dois em conjunto, fica ainda mais reforçado o classificador. Então a tela começa com a faixa do nome, dê o nome da que você dará a classificação.
Você estabelece aí um critério de nomes, né, uma arquivologia digital aí, estabeleça o nome que você dará para uma classificação, um nome que seja fácil de apontar o que ela indicará. Depois, o filtro por palavras. Esse aqui, quando o usuário passa o cursor do mouse sobre esse i, abre-se esse texto. Esse texto, em resumo, ele dá instruções como o usuário deve começar o uso da programação do classificador, como ele deve digitar o critério aqui em filtro por palavras. O que eu posso, no momento, adiantá-lo é que o usuário vai utilizar os conectores lógicos ou o conector lógico e o conector lógico e não. O preenchimento desses critérios envolvem o uso desses 3 conectores lógicos, ou e não. Ou uma palavra ou outra, a que o sistema encontrar, o e, então ou uma ou outra, uma alternativa, o e, uma palavra e outra, não é uma alternativa, é uma junção de palavras. Então ele deverá encontrar todas as palavras unidas pelo e o e não, uma junção negativa de palavras que ele não fará a leitura no documento. Então, basicamente, classificador de conteúdo é o usuário identificar as palavras que mais aparecem numa petição ou num documento, aquelas que necessariamente aparecem, aquelas que aparecem com muita frequência e intercalar o uso desses conectores, ou e não. E além do uso de parênteses, que o quadrado aqui, o retângulo aqui, aliás, explica como utilizá-los. Em linhas gerais, passa pelo uso dos conectores, mais o uso do parênteses, mais o uso de palavras-chave. Então, eis a tarefa do usuário interno ao criar um classificador. Então, ele detecta palavras-chave de um documento e ele vai informar, ele vai programar o sistema por meio do uso dos conectores e dos parênteses. Esse retângulo aqui orienta como fazer esse preenchimento. Na tela de automações, ATP, o usuário, automação de tramitação processual, que significa o ATP, o usuário irá utilizar o conector lógico se então. Aqui nessa faixa, ele usará os conectores e, ou, e não. Então, lá em automação, eu vou falar de um conector lógico, que é o se então. Aqui é utilizado o ou, o e o não. O desafio, a partir da leitura de um documento, será informar ao sistema as combinações de palavras que aparecerão no documento, utilizando e para informar aquelas que geralmente andam juntas. Exemplo, é muito comum numa petição aparecer consulta ao Sisbajude. Então o usuário vai colocar as palavras consulta, entre parênteses, Sisbajude, entre parênteses, e um e, o conector e unindo as duas palavras, porque geralmente elas aparecem juntas. Mas, se quiser informar ao sistema a possibilidade diversas de palavras que possam aparecer ou não, então se usa o ou. Então, geralmente, um advogado ele requer a dilação ou a prorrogação mais a palavra prazo. O e costuma ter um valor de mais, né? Porque é adição, é injunção. Então, ou o advogado vai pedir dilação ou ele vai pedir prorrogação, mas uma dessas duas necessariamente virá acompanhada de prazo. Então é o conector e.
E ainda, se quiser que o sistema não leia uma palavra, use e não. Por que ele vai querer por que um usuário interno vai querer que o sistema não leia uma palavra? Porque a palavra pode atrapalhar o classificador do conteúdo. Eu tenho um classificador para conteúdo de cisbajude, mas o advogado na petição ele coloca as duas palavras cisbajude e renajude. Aí o sistema acha que o advogado quer o renajude. Eu coloco um e não para dizer para o sistema: eu quero que você procure só a palavra cisbajude e não considere a palavra renajude. Então aqui o exemplo do e não. Aviso: para conseguir acertar um critério que permita uma leitura acertada pelo sistema, dá um trabalhinho. É na base da tentativa e do erro. Eu estou nesse momento calibrando os critérios de automação, os critérios de classificação de conteúdo aqui na unidade. É para quem gosta. Dá trabalho, já aviso que dá trabalho, mas quando funciona vale muito a pena, porque já me ajuda, porque os processos vão para localizadores específicos que eu já sei o que tem que ser feito nesse localizador, agiliza o meu trabalho. Então esses são os comentários a respeito do filtro por palavras. Dá trabalho. Mais fácil é o filtro por documentos. Porém, o filtro por documentos é difícil porque requer documentos muito semelhantes em quantidade razoável, o que costuma ser difícil dependendo da realidade. Dependendo da realidade, o usuário vai ter que partir para o filtro por palavras. A segunda faixa é a faixa de documentos. O usuário ele pode fornecer documentos paradigma para o sistema, que são arquivos PDF ou HTML. Vai ser um arquivo PDF ou mesmo uma página da internet servirá de paradigma. O usuário atento à árvore de eventos pode ainda classificar por documentos de duas formas. Então tem duas formas de se trabalhar com os documentos: fazendo upload do arquivo ou apontando o processo e número, apontando ao processo o número, apontando ao sistema o número do processo. Então tem duas formas: sobe o documento direto ou informa-se o número do processo e ainda aponta o evento quando já estiver dentro do eProc. Vou explicar isso agora. E tolerância é o percentual de semelhança da palavra ou do documento. Quanto menor a tolerância, mais similar ao documento de exemplo deve ser para disparar a regra. Então, quanto menor a tolerância, mais parecida a palavra deve ser ou documento analisado com o paradigma para que a regra funcione. Então, quanto menor a tolerância, significa que a palavra ou o documento tanto do modelo quanto comparado devem ser muito parecidas ou, dependendo, iguais. Tem essa questão da semelhança. Com relação aos documentos, como eu disse, tem duas formas: fazer o upload do documento ou informar o número do processo e apontar o evento. Aqui informa-se o número do processo e aqui informa-se o número do evento e manda buscar. Aqui é a forma, aqui essa forma aqui de baixo. Aqui essa forma aqui de baixo. A forma de adicionar o documento é essa aqui, a primeira. Então aqui adicionar arquivo faz o upload de um PDF. Aqui aponta-se o número do processo e o número do evento, que o sistema vai lá direto no que você apontou e vai achar o documento do evento. Quando ele achar o documento do evento, vai aparecer uma faixa aqui embaixo que o usuário vai confirmar. Ele vai confirmar que é esse documento do evento que vai ser o modelo que o sistema vai utilizar. O modelo que o sistema vai utilizar. Então ele confirma, e quando ele tiver quando o usuário interno puder apontar
pelo menos 3 documentos muito parecidos ou semelhantes, o sistema vai utilizá-los como paradigma. E aqui embaixo, terminando, o usuário informa o tipo de documento que o EPROC tem que pesquisar. Geralmente, né, em boa parte dos casos, essa classificação por conteúdo é acionada a partir de anexos da petição inicial. Aqui é petição intercorrente e aqui é petição inicial, ou seja, dá para fazer uma triagem pelo sistema das petições iniciais e das petições intercorrentes. Dá para fazer, o sistema pode fazer triagem. Essa é a utilidade, uma das utilidades, aliás, desse recurso. Então essa tela consiste na programação por palavras, utilizando conectores lógicos, palavras-chave e parênteses, ou por meio da seleção de documentos, por meio de upload do documento, ou informando o número do processo, o número do evento e confirmando. Após, para concluir, o usuário informa ele informa o tipo de documento, e um dos tipos de documento mais comuns são os anexos da inicial, a petição intercorrente ou a petição inicial. Depois que o usuário enfrentou essa tela, ele vem aqui em salvar. Após preencher os campos desejados, clique em salvar. Recomenda-se na sequência o teste para verificar como funcionará na prática. Então, saiu daqui, o usuário já vai para a tela de teste, que é a próxima tela que vai ser comentada. O arquivo aqui encontra-se à disposição na descrição do vídeo. Até o próximo.